pessoal, meu nome é Elisângela e hoje quero compartilhar com vocês mais um vídeo sobre neurociência e saúde mental. Se inscreva no meu canal NeuroPsiFarm, não saia da casinha, no YouTube, vejo vocês lá. Hoje trataremos sobre o planejamento, a decisão, a resolução de problemas e o comportamento. O planejamento. Quando se realiza um planejamento, realiza-o para obter algo, logo há uma intenção. A ação intencional inicia com a fase motivacional e emocional, na qual o indivíduo contempla várias metas para escolher o que lhe falta e o que lhe agrada. O que segue são planos de atividade orientados para as metas, selecionando os que melhor possam alcançá-las e, por último, a execução da ação. Esse processo é influenciado pelos desejos e medos do indivíduo. E a finalização do planejamento ocorre com uma avaliação das consequentes ações com referências às metas estabelecidas. O planejamento apresenta 4 componentes essenciais para executar o plano de ação. Primeiro, identificar o objetivo e desenvolver subobjetivos. Segundo, determinar as consequências dos subobjetivos. Terceiro, delimitar os passos necessários para atingir os subobjetivos. E o quarto, controle executivo, controle da tarefa. Identificar o objetivo e desenvolver subobjetivos. O objeto é o foco principal a ser atingido, porém, para melhor visualizar o processo, o indivíduo deve dividi-lo em objetivos menores ou subobjetivos, para atingir a meta. Esse processo emprega os processos da memória de trabalho, tais como selecionar as informações relevantes e filtrar informações não relevantes. Segundo, determinar as consequências dos subobjetivos. Ao se determinar os subobjetivos, deve-se considerar os possíveis problemas na sua execução, traçando estratégias para resolver os importunos, bem como visualizar as consequências de realizar esse subobjetivo. Terceiro, delimitar os passos necessários para atingir os subobjetivos. A execução dos subobjetivos segue uma hierarquia de execução com passos graduais. O indivíduo deve ponderar esses passos para que não ocorra erros no planejamento que possam prejudicar todo o processo. Assim, os delimita de forma clara e objetiva. Durante esse processo, o pensamento do indivíduo considera, além dos subobjetivos, as escalas temporais para sua concretização. Ademais, é necessário um conhecimento categorizado para prever o desenvolvimento e chegar aos resultados.
Esses conhecimentos categorizados foram obtidos da memória semântica de longa duração e ficam arquivados temporariamente em pastas dentro da memória de trabalho durante o processamento, realizado por diferentes setores do pré-frontal. Controle executivo, controle da tarefa. É necessário monitorar e avaliar os subobjetivos para que, e quando necessário, seja realizada a mudança de um subobjetivo para o outro. Dessa maneira, o processo se classifica como flexível na alteração do foco dos subobjetivos. Quando o indivíduo apresenta dificuldade de aprendizado em uma tarefa de tentativa e erro, ou tendência em focar em uma dimensão do estímulo, custando observar os outros fatores, o indivíduo exibe um comportamento no controle da tarefa devido a uma lesão no lóbulo pré-frontal, a princípio no sulco pré-frontal inferior. Os esquemas de unidades de controle ou representações de respostas. Esses representam um movimento explícito ou ativação de representações de longa duração que geram um movimento. Os esquemas de unidades de controles recebem aferências de diferentes áreas, as quais estão vinculadas ao aprendizado de comportamentos em diferentes situações. Os esquemas de unidades de controle são diretamente influenciados pelos marcadores somáticos. Os pesquisadores Norman e Chalmers postularam que os esquemas de unidade de controle podem ser ativados concomitantemente por meio dos processos da tabela de contenção e sistema supervisor da atenção. A tabela de contenção é um sistema passivo e influenciado pelas entradas sensoriais de vários esquemas de unidade de controle que competem entre si. Apresenta conexões inibitórias entre os esquemas. Não se pode olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Se os esquemas empatarem na competição, não ocorre movimento. O Sistema Supervisor da Atenção, SSA, é um modelo psicológico das funções executivas, importante para se ter um comportamento flexível. Enfatiza alguns objetivos em relação aos outros, dependendo da situação, e assim determina o esquema de unidade de controle que seguir em frente. Sistema Supervisor da Atenção, SSA. O SSA atua nas seguintes situações: situação de planejamento e tomada de decisão, em novos aprendizados com novas conexões entre aferências e os esquemas de unidade de controle.
hábito versus situação nova, correção de erros, resolução de problemas, situações de perigo. As funções do SS são distribuídas em diversas áreas do encéfalo, envolvendo distintas redes neurofuncionais. Após o planejamento, segue a implementação da decisão. A produção da decisão. As informações que chegam por aferências sensoriais são processadas pela memória de trabalho, cruciais para a tomada de decisão do indivíduo. Os neurônios envolvidos no processamento de informações visuais, auditivas, táteis e motoras possibilitam a memória de trabalho, a seleção e a comparação entre as diferentes informações sensoriais entre si e com os dados arquivados na memória de longa duração, a qual proporciona lembrar-se de aprendizados anteriores ao evento, bem como disparo de marcadores somáticos, memória somática de sentimentos, relacionados à situação e às possíveis soluções já tomadas. Todo esse processamento leva a uma tomada de decisão. O processo de tomada de decisão a nível neurobiológico é o disparo de sinais sinápticos em uma população de neurônio. Conforme a teoria Eviviana, os neurônios que apresentam maior número de conexões vinculadas ao mesmo dado e disparam juntas determinam o resultado da situação. A capacidade de planejamento e tomada de decisão segue regras sociais e são realizadas pelo lóbulo pré-frontal ventro-orbital medial. Essa região está relacionada aos marcadores somáticos, biomarcadores, enquanto a região dorsolateral do córtex pré-frontal relaciona-se aos conhecimentos do mundo exterior, semântica e movimento. Logo, os biomarcadores exibem uma função de destaque na tomada de decisão. O lóbulo pré-frontal possibilita uma maneira de representar os objetivos que guiam o agir do indivíduo. A decisão da ação ativa os gânglios da base, que são influenciados pelo circuito fechado com o córtex pré-frontal ventral orbital. Esse é uma parte do sistema límbico. A emoção e a motivação influenciam a ação final iniciada via amígdala e o sistema mesolímbico. Nesse circuito fechado, os desejos, medos e motivações estão sendo avaliados com referência à condição da situação corrente, podendo então ocorrer a confirmação ou o abandono dessas emoções. Por sua vez, as regiões dorsolaterais e mediais do córtex pré-frontal são responsáveis pelo planejamento e a decisão,
da ação do comportamento e do movimento do indivíduo. Apresentam conexões com o córtex pré-motor, área motora suplementar, os gânglios da base e o tronco encefálico. Ademais, o córtex pré-frontal ventro-orbital medial exibe conexões recíprocas com o sistema autônomo, o que pode favorecer a liberação de neurotransmissores para respostas emocionais, sem a intervenção direta do hipotálamo e do tronco encefálico, produzindo emoção e comportamento deflagrados por uma decisão, por um pensamento. A decisão, como um componente do pensamento, é composta de imagens mentais correspondentes a uma variedade de ações possíveis. Assim, a decisão, juntamente com o componente linguístico, expressão verbal do que o indivíduo vê e ouve, são processados pelo Sistema Supervisor da Atenção, SSA. O Sistema Supervisor da Atenção, que gera representações mentais dos acontecimentos justapondo-os e unindo-os com os conhecimentos adquiridos por categorização na memória e trabalho. Concomitantemente a esse processo, os marcadores somáticos exibem um papel na comparação e ordenação dos resultados possíveis. O estado somático positivo ou negativo, delimitado pelo marcador somático, após a apresentação e representação no setor ventromedial do córtex pré-frontal, atua para demarcar o que é representado e intensificar a memória e trabalho e atenção no setor dorsolateral do córtex pré-frontal. Dessa maneira, os marcadores somáticos impulsionam a atenção e a memória de trabalho por meio do sistema cognitivo. Distúrbios da função do córtex pré-frontal pode desintegrar os programas complexos de atividade, sendo esses substituídos por programas simplificados. Quando é ordenado ao paciente que execute uma ação, esse se lembra da ordem, mas não controla a ação, em vista da perda de sua função reguladora. Torna-se fácil a distrabilidade do indivíduo, além desse não identificar os erros que comete, devido à perda da capacidade de controle e de conferir os resultados de suas ações. Os pensamentos tornam-se rígidos e perseverantes na forma de encarar a vida. O indivíduo torna-se incapaz de organizar uma projeção para o futuro, bem como falta de originalidade e criatividade. A resolução de problemas. Para um problema ser resolvido, primeiramente ocorre o processamento de informação que investiga os trajetos que conduzem às possíveis soluções para esse problema. Em seguida, a cognição refreia respostas impulsivas, investiga as condições, analisa os componentes, os aspectos e as correlações do problema. Após essa, ocorre a seleção de alternativas possíveis e a criação de um plano para a execução da tarefa. Na sequência, é escolhido o método adequado para estabelecer o esquema de solução. Em seguida, o indivíduo inicia a busca da solução real do problema incorporado à tarefa.
Por fim, ocorre a comparação dos resultados obtidos com as condições originais da tarefa. Especialmente em problemas aritméticos, o indivíduo elabora uma meta e as condições para preparar uma análise que possibilite a apresentação de possíveis soluções para este problema. Em seguida, o indivíduo decide por uma estratégia de solução para se alcançar o resultado. Após a obtenção do resultado, o indivíduo compara o método com o resultado obtido. Em geral, pacientes com lesão no córtex pré-frontal, quando estão em frente à resolução de problemas matemáticos, não conseguem perceber qual é o problema, respondendo a esse com uma própria pergunta. Isso por não entender que o problema deve ser resolvido e não perceber seu erro de raciocínio. Desse modo, o paciente não tem intenção de solucionar. Ademais, os cálculos que requerem a passagem de uma operação para outra, o paciente falha, passando a representar repetição estereotipada, com a substituição por um estereótipo inerte. Por exemplo, 100 menos 7 é igual a 93, a 83, a 73. O comportamento. Como anteriormente visto, as aferências sensoriais enviam informações para o cérebro. A imagem mental do corpo, esquema corporal, é gerada pelas aferências somatosensoriais, proceptivas e visuais, enviadas para o córtex parietal posterior. Em seguida, eferências sensoriais com informações do ambiente, juntamente com o córtex parietal posterior, enviam informações para a memória e trabalho, a qual irá gerar representações do ambiente, bem como a imagem mental do corpo do indivíduo e sua relação no espaço e tempo. Por meio desse processamento de informação será produzido o planejamento e a decisão quanto ao comportamento a ser realizado. O comportamento é definido, segundo Kandel, como um reflexo da função cerebral. Não apenas comportamentos simples, como andar, mas também comportamentos complexos, como falar e escrever. Esse é regido pelo lóbulo frontal, segundo Grave e Luria, o qual representa a função essencial do processamento dessas informações. O comportamento complexo requer uma flexibilidade na troca de subobjetivos determinados pelo planejamento executivo e ocorre devido não apenas ao envolvimento do lóbulo pré-frontal, no planejamento e na decisão, mas também do giro do cíngulo anterior, que monitora e avalia o desenrolar do movimento. Os passos para que ocorra um comportamento motor, isto é, o movimento, são os seguintes. Primeiro, os córtex pré-frontais e parietal posterior representam um nível superior do controle motor, áreas onde são tomadas decisões para ações a realizar e sua possível consequência. Ambos os córtex enviam eferências para a área pré-motora e motora superior, área 6 de Brodmann, que por sua vez converte sinais em codificação de ações em sinais de como as ações serão executadas. Segundo,
o indivíduo pode lembrar de memória como efetuar um movimento sem executá-lo. As áreas envolvidas são somatosensoriais, parietal posterior, pré-frontal área 8, além das áreas 6 e 4 de Brodmann, as quais apresentam aumento do fluxo sanguíneo na realização desses atos mentais. Isso ocorre porque essas áreas estão envolvidas com a geração da intenção de se mover e na conversão dessas ações. O nível intermediário do processamento do comportamento relaciona-se à tática, ou seja, às contrações musculares delimitadas pelo espaço-tempo. Processado pelo córtex motor, a área motora suplementar e a área pré-motora, e cerebelo, que tomam a decisão tática e enviam instruções para o tronco encefálico e a medula espinhal. A execução do movimento é realizada pelo tronco encefálico e medula espinhal, os quais ativam motoneurônios e interneurônios que geram movimento direcionado pelo objetivo ou subobjetivos, ajustando o movimento. As lesões no lóbulo frontal trazem prejuízo na regulação de movimentos complexos, que são controlados com o auxílio da fala, bem como a desestruturação de programas de atividades complexas, como o movimento de um membro. A ordem verbal dada a um paciente com lesão frontal e mantida na memória, porém não estão controlados e perde ação reguladora sobre o movimento, ao se empregar a fala do paciente para regular o seu comportamento, o indivíduo pode repetir a fala, porém não executar o movimento, bem como, quando utilizado a recompensa e a punição para qualquer atividade que o indivíduo esteja perseverando, esse não influencia o seu comportamento. Outra característica de indivíduos com lesões frontais relaciona-se à autonomia e independência comportamental, fenômenos dependentes da inibição realizada pelo córtex pré-frontal medial. O paciente frontal exibe comportamento imitativo do examinador, ato do qual tem consciência e é voluntário. Isso porque o indivíduo acha que deve imitar o outro, porém pode criticar o seu próprio comportamento, bem como pode recusar em realizá-lo. Ademais, o paciente frontal pode apresentar um comportamento de utilidade, que é uma tendência de pegar e manipular o que está ao seu alcance. Obrigada!